A participação da imprensa na ditadura brasileira foi complexa e contraditória. Por um lado, a imprensa teve um papel fundamental na legitimação do golpe de 1964 e na consolidação do regime militar. Por outro lado, alguns veículos de comunicação, sobretudo a imprensa alternativa, também desempenharam um papel importante na denúncia das violações dos direitos humanos e na resistência à ditadura. No início da ditadura, a imprensa de massa, representada por grandes jornais como O Globo, Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo, apoiou ativamente o golpe e o novo regime. Esses jornais publicaram editoriais e artigos defendendo o golpe como uma medida necessária para salvar o Brasil do comunismo. Eles também ignoraram ou minimizaram as violações dos direitos humanos cometidas pelo regime. A imprensa alternativa, por outro lado, surgiu nos anos 1970 como uma forma de oposição à ditadura. Esses veículos de comunicação, como o jornal Opinião, a revista Em Tempo e o jornal Pasquim, publicavam artigos e reportagens que denunciavam as atrocidades do regime militar. Eles também contribuíram para a formação de uma consciência crítica sobre a ditadura entre a população brasileira. O jornal Opinião foi um semanário brasileiro que circulou entre 23 de outubro de 1972 e 8 de abril de 1977. Foi um dos principais veículos de imprensa alternativa da ditadura militar brasileira e teve um papel importante na denúncia das violações dos direitos humanos e na resistência ao regime. O jornal foi fundado por um grupo de jornalistas e intelectuais, entre eles Fernando Gasparian. O objetivo do jornal era oferecer uma voz crítica ao regime militar, que controlava a imprensa tradicional. O Opinião publicou artigos e reportagens que denunciavam as atrocidades do regime militar, como a tortura, a prisão arbitrária e a censura. O jornal também contribuiu para a formação de uma consciência crítica sobre a ditadura entre a população brasileira. O jornal foi alvo constante da censura do regime militar. Em várias ocasiões, a publicação de matérias foi proibida e o jornal foi obrigado a pagar multas. Em 1977, o jornal foi fechado pelo regime, sob a acusação de subversão. Apesar de sua curta existência, o Opinião teve um impacto significativo na história brasileira. O jornal foi um símbolo da resistência à ditadura militar e contribuiu para o fim do regime. A revista Em Tempo foi um semanário brasileiro que circulou entre 1973 e 1985. Foi um dos principais veículos de imprensa alternativa da ditadura militar brasileira e teve um papel importante na denúncia das violações dos direitos humanos e na resistência ao regime. A revista foi alvo constante da censura do regime militar. Em várias ocasiões, a publicação de matérias foi proibida e a revista foi obrigada a pagar multas. Em 1985, a revista foi fechada pelo regime, sob a acusação de subversão. O jornal Pasquim foi um semanário brasileiro que circulou entre 26 de junho de 1969 e 11 de novembro de 1991. Foi um dos principais veículos de imprensa alternativa da ditadura militar brasileira e teve um papel importante na denúncia das violações dos direitos humanos e na resistência ao regime. O jornal foi fundado por um grupo de jornalistas e artistas, entre eles Tarso de Castro, Sérgio Cabral, Jaguar e Ziraldo. O objetivo do jornal era oferecer uma voz crítica ao regime militar, que controlava a imprensa tradicional. O Pasquim publicou artigos, reportagens, caricaturas, charges e quadrinhos que denunciavam as atrocidades do regime militar, como a tortura, a prisão arbitrária e a censura. O jornal também contribuiu para a formação de uma consciência crítica
sobre a ditadura entre a população brasileira. O jornal foi alvo constante da censura do regime militar. Em várias ocasiões, a publicação de matérias foi proibida e o jornal foi obrigado a pagar multas. Em 1970, o jornal foi fechado pelo regime, sob a acusação de subversão. O jornal voltou a circular em 1971, mas continuou a ser alvo da censura. Apesar da censura, o Pasquim foi um sucesso de público. O jornal chegou a vender mais de 100 mil exemplares por semana, o que era um número significativo para a época. O jornal também foi um sucesso de crítica e ganhou vários prêmios, incluindo o prêmio Esso de Jornalismo. A censura foi uma ferramenta importante utilizada pelo regime militar para controlar a imprensa. A Lei de Imprensa de 1967, por exemplo, estabelecia uma série de restrições à liberdade de expressão. A censura também era exercida de forma informal, por meio de telefonemas e comunicados por escrito, que proibiam a publicação de determinados assuntos. A imprensa brasileira, portanto, desempenhou um papel ambivalente na ditadura brasileira. Por um lado, ela foi um instrumento de legitimação do regime militar. Por outro lado, alguns veículos de comunicação, sobretudo a imprensa alternativa, também desempenharam um papel importante na denúncia das violações dos direitos humanos e na resistência à ditadura.